Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, tá chegando a Série A do Campeonato Brasileiro. Faltam basicamente um mês e 2, 3 dias ali pra gente já tá estreando nessa competição tão importante pro Atlético, já que a gente tá falando de um ano de retorno, de um Atlético que volta da Série B tentando se afirmar numa condição de um clube competitivo dentro da Série A, como a gente vinha acompanhando muito claramente o Atlético sendo esse time nas temporadas anteriores. Então vai ser um ano muito desafiador e muito difícil para o Atlético. A gente fica sempre se perguntando, será que a gente tem um time suficientemente capaz de competir com o Inter, com o Fluminense, com o Santos, com o São Paulo, com o Bragantino, com o Atlético Mineiro, que são times ali que estão numa prateleira mediana do futebol brasileiro? É óbvio que quando você vai enfrentar Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, a conversa tem que ser outra. Mas eu vejo cada vez mais essa prateleira mais esvaziada, com Flamengo, com Palmeiras, basicamente. O Cruzeiro ameaçando entrar a qualquer momento. Mas se você pegar a segunda prateleira do futebol brasileiro, de Inter, de Grêmio, de Galo, de Fluminense, de Vasco, de. Acho que o Botafogo também está próximo ali, até por todo o investimento que tem de uma primeira prateleira hoje do nível do futebol brasileiro, de Bahia, que também acho que a ameaça está numa primeira prateleira, mas, pô, o Fortaleza caiu, não vai ser uma questão. Mas acho que vocês entenderam, são times ali que hoje compõem a classe média do futebol brasileiro. O grande desafio do Atlético, acho que nessa temporada, é se mostrar um time capaz de fazer parte dessa classe média. Não passando grandes sufocos, não cogitando retornar para a segunda divisão e mostrando um time competitivo. Um time forte, um time de disputa e um time que consegue adentrar nesse grupo com resultados relevantes e jogando um bom futebol dentro da sua estratégia no Campeonato Brasileiro. Eu já digo, enxergo muito um time para jogar em um jogo de transição. Então, nosso desafio hoje é fazer o que o Odair vai precisar fazer lá horas antes, né, da estreia do Atlético na Copa, no Campeonato Brasileiro, e ele precisa definir os 11. E a gente sabe que o Atlético nesse momento tem Alejandro Garcia, tem Gilberto, tem Porticha e tem o Jadson. São os reforços que o Atlético tem já definidos para a próxima temporada do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai se basear nesses reforços também para montar a equipe. No gol, aí que tá a parada, tá? No gol a gente tem o Santos. E eu vou botar o nome do jogador e eu vou botar a nota que eu acredito que esse jogador... Não, depois eu faço esse vídeo. Santos no gol, acho que não tem muito mistério, até por tudo que representou na última temporada. Acho que inicia, tá? Sei que tem muita gente que ainda duvida e questiona e critica o Mikael, mas eu ainda acho que o Mikael vai gerar uma disputa um pouquinho mais acirrada com o Santos essa temporada para buscar essa vaga no gol, mas acho que a liderança do Santos e até o nível técnico do Santos a gente sabe que é muito regular e muito importante para o time do Atlético. Então, no final das contas, Santos assume essa posição no gol. E aí surge a primeira pergunta, né? Benavides, com certeza. 2 ou 3 zagueiros. Lembrando que eu acho que o nosso jogo vai ser um jogo de muita transição. Mas para mim, nesse primeiro momento, tá? E eu vou explicar para vocês. Eu enxergo um Atlético jogando com 2 zagueiros. Então, Benavides, você teria o Carlos Teran, você teria o Lucas Esquivel na lateral esquerda, esperando, obviamente, que o Lucas Esquivel consiga ter uma sequência. O torcedor ele tá muito doído pela saída do Renan Lodge, mas eu acho que em condições de jogo, em condições de sequência, em condições de se estabelecer como dono da lateral esquerda do Atlético, pelo menos para 70, 80% dos jogos, o Lucas Esquivel, ele entra ali no patamar dos melhores laterais do futebol brasileiro, sim, pela capacidade técnica, pela capacidade de organização, pela capacidade de passe, de cruzamento. O Esquivel, acho que ele acaba oferecendo muita coisa para o jogo. Então, ótimo suposta possibilidade de ter o Renan Lodge, mas o Atlético tá zero mal servido do seu lateral esquerdo.
jogando, muito pelo contrário. E ainda tem uma bomba aí, que é o Léo Derick no banco, que é um jogador que tem um potencial absurdo de assumir essa lateral esquerda do Atlético. Com o Léo Derick aí, eu acho que a gente já deveria pensar em algo um pouquinho mais cauteloso, tendo ali um esquema aí sim com 3 zagueiros para terminar o Arthur Dias como esse jogador aqui pela zaga, pela esquerda, vai ser fundamental na nossa saída de bola, vai ser fundamental em uma dinâmica de um Atlético com mais necessidade de construir. Eu já vou botar o primeiro volante, que por enquanto para mim é o Portilla. E por que eu escolhi um Atlético jogando com 2 zagueiros? Porque o Portilla, a partir do momento que o Atlético está defendendo em bloco baixo, ele pode fazer esse movimento. Os zagueiros abrem, o Portilla desce. Então, o Portilla ele pode ser muito esse termômetro, se o Atlético tá jogando com 2 zagueiros ou se o Atlético tá jogando com 3 zagueiros, porque não seria incomum ver esse movimento. Não necessariamente vai fazer o tempo inteiro, mas quando precisa fechar numa linha de 5, consegue. Acho que é um jogador que vai ficar muito mais posicionalzão aqui na entrada da área. Ou seja, a gente já tem basicamente metade do time escalado, com o Santos no gol, Benavides na lateral direita, Terán e Arthur Dias na zaga, e uma expectativa muito grande que essa zaga também consiga dar um retorno, e na lateral esquerda, Lucas Esquivel, Portilla sendo esse primeiro jogador. Aí você vai ter 2 médios aqui, né? Não necessariamente meias, não necessariamente volantes. Jogadores que têm uma responsabilidade criativa maior do que o Portilla tem, mas jogadores que também vão ter que ajudar no jogo sem bola, vão ter que ajudar num combate, numa pressão. E para mim, a dupla é muito clara, tá? Uma dupla que eu já queria ter visto mais essa temporada, mas para mim, nesse momento, a dupla é composta por João Cruz e a dupla é composta por Bruno Zapelli. Eu acho que são os 2 jogadores que têm mais esse perfil de ser esse jogador do combate, do ritmo, do passe, da disputa, da abraçada no rival para recuperar a bola, mas também numa associação que pode botar um companheiro na cara do gol. João Cruz e Zapelli, para mim, é uma dupla de um talento absurdo. Obviamente, você pode ter o Dudu, mas aí acho que o Dudu joga um pouquinho mais à frente, é realmente mais um meio atacante. Mas a gente já soou muito com essa dupla quando a gente teve o Varini à disposição como técnico do Atlético, que apostou nesses 2 jogadores em vários momentos jogando juntos. E as coisas funcionaram para eles, assim, era um Atlético que não necessariamente conseguia todos os resultados, mas para os 2 sempre as coisas funcionavam de maneira muito natural. Então, João Cruz e Zapelli tem muito essa qualidade de passe, tem o João, que é um jogador que pisa um pouquinho mais na área, que tem qualidade de batida na bola, tanto na bola parada, quanto na finalização de média e longa distância. E você tem o Zapelli sendo o cara do ritmo, que controla e que domina o setor como um todo. Então a bola passando no pé do Zapelli é sempre um toque de criatividade. Então, para mim, seria uma dupla que eu apostaria bastante. Tem mais 2 jogadores aqui que são incontestáveis, que é a situação do Viveiros. Viveiros, ainda mais para um jogo na casa do Inter, é um jogador que, primeiro, já fez alguns gols no Inter na Libertadores, mas mais do que isso, é um jogador que, para esse jogo de transição, onde o adversário tem um pouquinho mais de responsabilidade de te marcar, te incomodar, você, esse time que diminui os espaços e tudo mais, e o Viveiros ter a oportunidade de atacar as costas desse adversário, vai ser fundamental. Aí você tem o Julimar, que eu acho que a gente vai ter muito mais uma versão do Julimar 2024, onde eu acho que ele vai muito bem na Série A do que 2025 na Série B, onde eu também acho que ele vai muito bem, mas a questão é que na Série B ele vira mais um segundo atacante. Ele joga mais por aqui. E aí talvez no esquema que a gente usasse os alas, fizesse um pouquinho mais de sentido você ter o Julimar por ali, entendeu? Você teria o Portilla, você teria o Arthur, você teria o Terán, Benavides, aí você pensaria no Mendonça fazendo esse papel de ala. Mas jogando com 3 atacantes, a situação ela muda um pouco. Já vou até botar o Mendonça aqui. E eu vou explicar por que o Mendonça e não o Leozinho. Primeiro, o Mendonça, por exemplo, permite a gente marcar numa linha de 5, tá? Você teria o Benavides vindo aqui, você teria o Mendonça baixando. Ou seja, uma mudança tática sem não necessariamente você precisar mudar. Então você pode inverter o Zapelli aqui, trazer o João para marcar pelo lado, Zapelli, Portilla por dentro, Julimar, tá?
é uma alternativa. Acho que de todas as opções, pensando em Leozinho, pensando em Dudu, o Mendonça é o mais físico para fazer esse jogo de bate-volta. E relembro vocês que eu acredito que vai ser um jogo muito forte no conceito da transição, no conceito da ida e volta. Então você precisa ter um jogador muito preparado para isso. Sem mais nenhum reforço, o time que eu escalaria seria esse. E eu vou ser bem sincero com vocês, para mim, um bom time. Pra mim, um time que bate de frente tranquilamente com o Internacional. Que. Deixa eu pegar aqui, sei lá, as últimas escalações do Inter. A gente faz um mano a mano. A gente faz um mano a mano rapidinho aqui, tá ligado? Vamos lá. Isso não tava pensado, não, tá? Por isso que tá no modo improviso. Internacional. O jogo contra o Bragantino, né? Que garantiu a permanência do Inter na primeira divisão. Mas vamos lá. Rocher ou Santos? Rocher, beleza. Aguirre ou Benavides, eu já sou mais o Bena. Vitão e Mercado, Teran e Arthur Dias. Vou botar Vitão e Arthur Dias, tá? Bernabéu, Esquivel. Thiago Maia ou Portija? Eu sou mais o Portija. Sendo bem sincero com vocês. Eu vou ter que adaptar aqui, rapaziada, me perdoa. Que vai ter que ser Bruno Gomes ou João Cruz? Eu sou mais o João Cruz. Vocês vão me julgar, mas eu sou mais o João Cruz. Aí, Alan Patrick, Zapelli, eu sou mais o Zapelli. Eu sou mais o Zapelli. Gosto muito do Alan, mas eu sou mais o Zapelli. Então, Portija, João Cruz e Zapelli. Nosso meio entra Alan Rodrigues ou Mendonça, Alan Rodrigues, sem muita dúvida. Vitinho ou Julimar, pra mim, Julimar. Rafael Santos Borré ou Kevin Viveiros, pra mim, Kevin Viveiros. Tá vendo? É disputado, equilibradinho. Equilibradinho. O Atlético bate de frente contra a maioria dos times de Série A. Deixa isso claro, cada vez mais.